você é autor da biografia do Dom Paulo Evaristo Arns, como você já tinha dito para a gente antes, e o Dom Evaristo Arns, para quem não sabe, foi o arcebispo de São Paulo e também um grande opositor da ditadura militar brasileira. Nos tempos da ditadura, o limite da liberdade de expressão era algo visível e palpável, diferente do que a gente vê hoje. Nos dias de hoje, o populismo acaba usando um véu de legalidade para cercear a liberdade de expressão e se utiliza de alguns limites dos jornais. Tendo em vista isso, como é que o senhor vê as diferenças e problemas de censura e autocensura nessas duas épocas em diferença? É um tema complexo, né? Muito complexo, porque na época da ditadura era mais fácil você visualizar o fato, ou seja, tinha pressão dos militares, tinha uma pressão explícita em alguns jornais, como o Estadão, o Jornal da Tarde, que tinham censura na redação e resistiram colocando. O censor ia lá dizendo: essa matéria não pode. O Estadão punha lá Camões para preencher o espaço, o Jornal da Tarde punha receita de bolo trocada. Aliás, deu uma confusão do cão, porque as pessoas pensavam que fossem receitas mesmo, iam fazer e dava tudo errado. Mas, enfim, então era um jeito da imprensa resistir. Isso, a chamada grande imprensa, porque a imprensa alternativa foi heróica. Heróica. Eu fiz uma série chamada Resistir é Preciso, que conta em 10 episódios de meia hora cada um, toda a resistência feita pela imprensa alternativa no Brasil e no exterior. O mundo inteiro fazia jornais de brasileiros exilados, faziam jornais, cartazes de combate à ditadura. Enfim, a censura aí é uma coisa explícita, você consegue. Eu, por exemplo, estava na Folha de São Paulo. A Folha estava, nesse instante, ou naquele instante, segunda metade da década de 70, ela estava querendo se impor à sociedade, aparecer como um jornal consequente e tal, e, portanto, fazendo concorrência ao Estado de São Paulo, ao Estadão, que já tinha um nome, já vinha nessa luta, já quase naquela época centenária, de resistência, de república, etc. Né? E a Folha contratou como editor-chefe o Cláudio Abramo, um símbolo do jornalismo brasileiro. E o Cláudio começou a juntar uma equipe e fez um jornalismo muito consequente. Aí você pode perguntar, mas não tinha censura interna? Eu não vou dizer que era explícita, mas eu, no caso, que era repórter de direitos humanos, por exemplo, você citou Dom Paulo. Eu consegui, através de Dom Paulo e do pastor Jaime Wright, a primeira lista de desaparecidos políticos brasileiros, que foi checada em 2 ou 3 fontes diferentes. Isso era muito importante. E aí eu fui coletando aquela coisa do repórter, e no dia que o Jimmy Carter chegou ao Brasil, isso em 78, no dia que ele chegou, a Folha publicou. Por quê? Porque estava na carta que Dom Paulo enviou ao Jimmy Carter, que era um defensor dos direitos humanos, falando de... Eram 19 desaparecidos brasileiros confirmados, foram muito mais, óbvio. E ali tinham 2 cidadãos americanos, o Paul Wright, que era irmão do Jaime Wright, e tinha o Stuart Angel, que tinha cidadania dupla, que era filho da Suzu Angel, uma guerreira atrás do próprio filho. Aí a Folha publicou. Então tinha uma circunstância favorável. Quando eu vinha com as minhas matérias, eu ficava esperando o editor-chefe conversar com a direção do jornal para saber se podia ou não publicar. Era, de alguma maneira, eu não vou dizer uma resistência, era uma resistência importante na redação, porque a gente levava o material. E a Folha, diga-se de passagem, nunca deixou de publicar tudo.